Olá, pessoal. Eu sou Maria das Graças Rua e você, a professora que vai ministrar as disciplinas Ciência Política e Políticas Públicas para vocês no curso de preparação para o concurso para EPPGG, eventualmente para APO, eventualmente para CGU, Câmara, enfim, os concursos cujos editais tiverem Ciência Política ou Política Pública, eu serei a professora que irá trabalhar com vocês. E eu quero me apresentar, falar um pouquinho de mim para vocês. Em primeiro lugar, eu vou dizer a minha identidade institucional principal. Eu fui professora da Universidade de Brasília desde 1988 até 2012. Na Universidade de Brasília, eu entrei como professora para ministrar teoria política. E trabalhei com muitas turmas, possivelmente vocês conhecem pessoas que já foram meus alunos em ciência política na UNB. E dentro dessa área de teoria política e de ciência política como um todo, existe uma área de concentração que são as políticas públicas, né? As políticas públicas são a área de concentração da ciência política. E essa disciplina, políticas públicas, é a disciplina core, a disciplina central na formação, tanto no concurso como na formação, dos EPPGGs, dos APOs e, eventualmente, também de outras carreiras, como técnicos em análise de política social, enfim, várias outras carreiras exigem também essa disciplina. Então, vou falar o que eu sei, o que eu tenho feito na área dessa disciplina. Tenho feito, em primeiro lugar, pesquisa acadêmica, tenho ministrado disciplinas, tenho publicado livros e tenho trabalhado como consultora de governo federal, governos estaduais e, eventualmente, até de alguns governos municipais, como a Prefeitura de Belo Horizonte. Tenho trabalhado também como consultora de organismos internacionais, como a Unesco, como a JICA, Agência de Cooperação Internacional Japonesa, como a GTZ. Tenho trabalhado com bancos também, agências de fomento, né, como o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o Banco Mundial. Então, essa é a minha experiência nessa área. Além disso, durante algum tempo, eu fui também membro da banca examinadora dos concursos para essas carreiras. Nessa época, naturalmente, eu não dava aula em cursos preparatórios, porque haveria um conflito aí de interesses, né? Se vocês olharem, né, os editais desses concursos e as provas especificamente de ciência política e de política pública, vocês poderão encontrar algumas perguntas que me citam como fonte, como referência, né, com algum texto mencionando algum conceito, alguma teoria, alguma definição que é da minha autoria. Se vocês quiserem saber mais de mim, vocês podem olhar no Google, Maria das Graças Rua, e eu acho que eu estou também na Wikipédia, deem uma checadinha lá. Bom, agora eu vou falar para vocês a respeito da carreira. Essa carreira, todo mundo sabe que é uma carreira importantíssima. É uma carreira que foi criada no final da década de 80. Eu tive o privilégio de dar aula no curso de formação dessa carreira desde 1988 para os carinhosamente chamados gestossauros, e desde então ministrei ou ciência política ou política pública e, mais recentemente, monitoramento e avaliação de políticas, programas e projetos governamentais. Essa carreira, como vocês sabem, é uma carreira que foi criada para suprir o Estado com profissionais de altíssimo nível. E, evidentemente, que com essa pretensão é uma carreira que tem uma remuneração muito atraente, é uma carreira que oferece vantagens adicionais, como, por exemplo, o fato de ser uma carreira vinculada ao Ministério do Planejamento, mas permitir que o profissional trabalhe em áreas diversas, em outros ministérios. É uma carreira que tem uma característica de um perfil profissional generalista, o que significa que está aberta
para aqueles que são formados nas mais diferentes áreas. Eu já tive alunos em curso de formação que alguns eram formados em pedagogia, outros em matemática, outros em finanças, em engenharia, médicos. Então, é uma carreira que oferece essa oportunidade ampla, né? Porque a ideia é que seja um conjunto de generalistas, né? E que vão atuar ao nível do Estado como um corpo permanente, formulador, né? E gestor de políticas públicas, né? Então, essa é uma carreira muito atraente e eu acho que vocês certamente estarão interessados nesse concurso. Na formação, né, na preparação para o concurso, eu ministro duas disciplinas. Eu ministro Ciência Política e ministro Políticas Públicas. A ciência política, que é a disciplina, digamos, mais longa e mais extensa, talvez porque mais difícil, como o público que vem se candidatar é um público bastante diferenciado. Eu me lembro que na última turma eu tive uma moça que tinha um doutorado em prospecção de petróleo em águas profundas, né? Quer dizer, o que essa pessoa entende de ciência política? Absolutamente nada. Mas nós trabalhamos de uma maneira com exercícios, com aulas expositivas, com textos de apoio, que torna possível, mesmo ao candidato que é leigo, que nunca ouviu falar daquilo, ter o entendimento, dominar os conceitos, dominar as teorias necessárias a uma aprovação. E isso mostra, é absolutamente evidenciado pelo sucesso que a gente tem tido na aprovação nesses concursos, né? O EPPGG, desde 2009, vem tendo percentuais absolutamente invejáveis de aprovação nesses concursos todos, não só de EPPGG, mas também de APO, técnico em análise de políticas sociais, CGU, Câmara dos Deputados. Então, nós temos conseguido fazer isso. Não é apenas que nós temos bons professores do ponto de vista do domínio do tema, da disciplina, mas também bons professores do ponto de vista de ensinar o aluno a pensar em termos daquela disciplina, dos seus conceitos, das suas categorias. Bom, então a ciência política, no caso, ela é composta geralmente de 3 blocos, conforme os editais dos últimos 10 anos, né? Um primeiro bloco, que é um bloco de conceitos básicos para as pessoas se familiarizarem com as categorias de pensamento da disciplina. O que é poder, o que é conflito, o que é dominação, o que é hegemonia, o que é ideologia, o que é Estado, né? Esse é um primeiro bloco, que é um bloco, digamos, de nivelamento da linguagem, vamos entender assim, embora tenha uma teorização também dentro disso aí. Tem um segundo bloco, que é um bloco que discute basicamente o Estado e as suas instituições, né? Então, o que é o Estado, de onde ele surge, como ele se transforma, quais são os novos papéis do Estado, os tipos de Estado, de uma certa forma, um pouco subsidiariamente a isso, as instituições do Estado, né? Quais são essas instituições, como funcionam, quais são os seus problemas, seus desafios, como são as instituições na democracia, né? Então, tem esse que seria um segundo bloco, né, teórico, muito de modelagem teórica. E um terceiro bloco, que é um bloco analítico, né? Que diz respeito às questões de participação política, de cidadania, questões de novos arranjos políticos, eventualmente entra comportamento eleitoral, eventualmente entra a história das nossas instituições, como se formam, como operam. Então, é um bloco mais analítico, né? Então, a disciplina Ciência Política, ela vai girar em torno disso. Nessa nossa próxima turma, nós estamos introduzindo uma metodologia mais diferenciada, onde vocês vão receber previamente os textos para lerem, estudarem e responderem questões, e as aulas serão aulas dadas a partir do entendimento que os textos foram lidos, porque a nossa ideia é o quê? É permitir que as pessoas ganhem competitividade aprofundando o conhecimento. É essa a ideia. Em políticas públicas, que é a minha outra disciplina,
Nós temos todo um trabalho já realizado presencial, mas nós temos também uma oferta de um curso online que é de primeiríssima qualidade. Foi um curso que ele foi muito bem elaborado em termos de materiais, né? Ou seja, tem um texto de apoio que é um texto essencial, extremamente amplo, cobrindo detalhadamente todos os aspectos importantes, tem um conjunto de videoaulas, tem um conjunto de exercícios de fixação em termos de questões objetivas que já foram adotadas em concursos anteriores e tem ainda um conjunto de questões discursivas e um fórum de discussões para esclarecimento de dúvidas, né? Então, isso aí é o nosso curso online e nós temos, eventualmente, dependendo da demanda, nós podemos ter alguma coisa que seja presencial, com algumas aulas complementares a esse online. Então, isso é o que eu tinha a dizer para vocês em termos do que nós estamos oferecendo, de como nós vamos trabalhar. E agora eu quero fazer um convite a você para que você venha se juntar a nós que estamos sendo campeões de aprovação nesses concursos. Então, espero vocês em breve quando começar a próxima turma.